Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal do Misael Nório. Nós agradecemos a você que se inscreveu, você que deu seu like, seu dislike, e você que não gosta de assistir os nossos vídeos também, nós também agradecemos você, ok? No vídeo de hoje nós queremos falar o seguinte: por que as pessoas boas sofrem mais do que as pessoas que praticam o mal diariamente? Bom, a gente tem uma ideia de que as pessoas boas deveriam ter uma vida feliz. Kant, que foi um dos primeiros filósofos, ele dizia que uma pessoa que tem uma vida moralmente correta, ou uma criança, não deveriam estar sujeita a qualquer tipo de maldade. Só que nós vemos que é totalmente contrário ao mundo. As pessoas boas sofrem, e as pessoas que são ruins, maléficas, elas prosperam e são mais felizes, têm uma vida melhor do que aquelas pessoas que são boas. Kant fala sobre o sumo bem, que é uma exigência entre moralidade e felicidade. A gente só pode esperar que isso aconteça em um outro mundo. Então, a razão de uma crítica prática é, já que moralidade e felicidade não acontecem nesse mundo, então nós temos que pensar duas coisas: a imortalidade da alma, segundo, a existência de Deus. Essa é a exigência da moral prática para consumir o próprio bem. Já que nós não podemos ter uma vida feliz aqui na Terra, então nós vamos ter no além, desde que a nossa alma seja imortal. Veja que interessante. Kant, na sua crítica à razão pura, ele mostra que Deus é uma ideia. Deus não pode ser provado, não tem como provar a existência de Deus, ok? Então a gente tem comentado muito sobre isso. Só que na crítica da razão prática, Kant fala que a ideia de Deus, não como Deus que a razão pura possa provar, mas como sim a razão prática possa provar. Kant pode comprovar que uma pessoa boa sofre. Mas aonde está então a nossa recompensa? Então, essa recompensa só pode vir ser recebida em uma outra vida através da imortalidade. Mas nós somos imortais? Para que Kant, moralidade e felicidade não faz parte do nosso mundo, exigiria que, de fato, Deus existiria, que a alma seja mortal. Para outra linha de pensamento, isso vai mostrar que, devido ao que o tipo de mal que nós encontramos nesse mundo, é pouco provável que Deus de fato existe. Alguns teóricos afirmam que o mal existe para nos aperfeiçoar. Então, por que nós sofremos? Para o nosso próprio aperfeiçoamento. Quando o mundo acabar, e quando nós estivermos no céu e no inferno, nós vamos saber por que serviu o mal aqui para nós. Nós só vamos entender no final das contas. Mas só que alguns filósofos observam que algum tipo de mal que acontece nesse mundo parece não ter sentido nenhum. Eu vou te ilustrar. Uma criança que cai no desfiladeiro, que cai num poço. Uma criança muito pequenininha, não consegue falar, não consegue andar, mas de repente ela cai num poço. E seus pais não sabem onde ela está. Mas imagine que essa criança não morra, mas ela se quebra os ossos, se machuca e tudo, e ela fica ali passando fome, sede, frio e muita dor por vários dias antes que ela venha a falecer. Os pais sabem que ela sumiu, mas não sabem o sofrimento que ela passou. A questão é, esse sofrimento visou algum aperfeiçoamento para aquela criança, pelo qual ninguém ficou sabendo? Porque se Deus existe, ele foi o único que ficou sabendo se a criança sofreu ou não. Se fosse para aperfeiçoamento moral, nós poderíamos simplesmente dizer que foi suficiente a criança ter sumido.
Mas as crianças sumiu, os pais sentem angústia e a criança sofreu demais. Também esse tipo de sofrimento não parece cumprir nenhum tipo de propósito. A questão é que tipo de mal que existe no mundo, que é pouco provável que Deus existe. Pelo mesmo Deus que é falado dentro da religião, que diz que é tudo bondoso, é amor amoroso. É o famoso paradoxo que é muito colocado hoje em dia. Se Deus é todo poderoso e todo bondoso, por que existe o mal no mundo? Se ele é todo poderoso, então ele pode acabar com o mundo. Se ele é amor e bondade, por que ele não acaba com o mal que existe no mundo? E mesmo assim, o mal continua no mundo. Então, se Deus tem o poder de tirar o mal e não tira, é porque ele não quer. Agora, se ele pode e não tira, é porque ele não pode. Três coisas: o mal no mundo, Deus ser todo poderoso e Deus ser todo bondade. São três questões. Por que as pessoas boas sofrem? Nós temos duas alternativas e elas dependem se a gente está no cabo de pensamento ou não sobre Deus. A outra é sobre Deus existe ou não. Se Deus não existe, nós não temos muito o que falar. Porque essa questão de pessoas boas sofrer não tem sentido. Não tem sentido pelas leis físicas, pelas leis da natureza. Nós é apenas matéria, nós apenas sentimos. Agora, se nós consideramos que Deus existe, então a questão é outra. Talvez o sofrimento possa apontar para a existência de Deus, para nos dar uma certa esperança de que algum dia seremos recompensados. Por outro lado, nós não sabemos se realmente Deus existe, e pelo mal que assola o mundo, é pouco provável que Deus exista. Então ele fica lá em cima observando todo tipo de sofrimento e nada faz. Mas quando nós falamos de Kant e a questão moral, nós estamos falando do mal causado pelos homens. Quando falamos de liberdade, existe muitos maus no mundo que são mal naturais, terremotos, maremotos e até mesmo uma certa crueldade. O Charles Darwin, por exemplo, quando ele passou a observar coisas cruéis no mundo animal, ele era cristão. Ele não conseguia conceber como que Deus, aquele Deus, desde pequenininho ele ouviu falar de Deus, que ele era amoroso, bondoso, ele poderia, no final das contas, ter criado um mundo de tais coisas boas. Por exemplo, por que ele permitia que um animal irracional matasse e se alimentasse de outro animal, sendo que os dois foi criado pelo mesmo Deus? Então fica a pergunta aqui. Por que a pessoa boa sofre mais do que a pessoa que não é tão boa assim? Você consegue entender isso? Um forte abraço e até a próxima.